Sabe o que é que você faz para perder o medo de falar em público? Você lava o rosto na pia da cozinha e enxuga com pano de prato, né? Professor Jairo, que prazer em recebê-lo. Prazer é meu. Nossa, o momento vai ser muito bacana, porque eu gostaria que os nossos alunos, meus e do senhor, conhecessem um pouco sobre essa nossa história, que é maravilhosa, né? Muito bacana. Eu vou começar, antes de contar a minha história, professor, falar alguma coisa sobre oratória. Meu pai tinha o dom da oratória. Eu chamava desse jeito, né? Tinha o dom da oratória. Por quê? Porque meu pai sempre foi muito religioso e ele era muito amigo de padres, bispos, arcebispos. O Dom Jaime foi um grande amigo dele. E ele tinha também um amigo chamado Padre Tanaka. E o Padre Tanaka, ele fazia as homilias, né, católico, nas missas ele fazia em japonês. E o meu pai, ele terminava de fazer homilia em japonês, ele saía, se sentava e entrava meu pai para fazer o sermão. As pessoas imaginavam que o meu pai, ele traduzia o que o Padre Tanaka havia dito, mas não. Ele falava o que ele tinha, né, o que vinha na cabeça dele. E aí, professor, meu pai dizia assim: então Jesus se dirigiu aos seus apóstolos e disse: levanta! E ele gritava, professor, no meio da igreja. Meu pai, eu falava, meu Deus. E meu pai, se não titubeava, falava com muita segurança. E eu sempre admirei e falei, puxa, jamais vou falar igual ao meu pai. Aí minha mãe dizia assim para mim, bem engraçado isso, ela falava: sabe o que é que você faz para perder o medo de falar em público? Você lava o rosto na pia da cozinha e enxuga com pano de prato, né? Claro que era uma simpatia, né, professor? O que ia resolver? Nada, né? Mas eu era pequena, pensava, eu quero falar igual meu pai. Então, o que eu fazia? Eu ia na pia da cozinha, lavava meu rosto lá na pia, né, onde lava a louça, enxugava com pano de prato, imagina, Claro. achando que uma hora eu fosse ser oradora, né? Então, seria um dom, esse dom de saber falar. Hoje, professor, eu desenvolvi esse dom e falo com muita segurança e com muita alegria, mas por muito tempo eu tinha muito medo. Eu começava a falar, daí eu ficava olhando, por exemplo, se fosse no microfone, eu ficava presa, dura, pensando, meu Deus, o que eu vou falar? Hoje eu falo com muito mais tranquilidade pela experiência. Mas para que a pessoa não precise ter toda essa trajetória de vida, existe uma outra forma para a pessoa se comunicar de uma outra maneira mais segura, sem ter tanto medo? E é um dom ou não é um dom? Olha, existem pessoas que têm o dom da oratória, como tem o dom do jogar o futebol, da natação, do esgrima. Mas é uma atividade, o falar, que deve ser desenvolvida por todas as pessoas. Assim como você, eu fui uma pessoa extremamente tímida. Quando eu fiz faculdade, eu tinha muita dificuldade de apresentar um trabalho. Nossa, essa história de apresentar trabalho é o fim, né, professor? Nossa, dá um medo, né? Porque, além de tudo, vale nota, né? Exato. Então, se nós estávamos numa equipe de 4 alunos, eu dizia, olha, eu faço a pesquisa, eu escrevo e vocês apresentam. Ah, entendi. E eu, por uma necessidade, comecei o primeiro curso de oratória. O senhor ministrando o curso? Aí eu tinha uma escola de informática e eu falei, eu preciso trazer alunos, e faltava esse tipo de curso. Eu estudei um pouco e fui dar. E foi impressionante, porque eu dei a primeira vez para 5 alunos. Sofri demais, porque tinham os alunos que vieram, tinha um professor que ele sabia bem mais do que eu, e por incrível que pareça, foi o que mais gostou do curso. E ele me indicou para um grupo de professoras do Cebeja de Apucarana. Sim. E eram 30 e poucas professoras, eu precisando ganhar um pouco mais. Aceitei o desafio e sofri mais ainda, porque todas eram professoras, mas também gostaram muito. E o que eu falava, eu era o que mais necessitava ouvir o que eu dizia. Então, eu acredito, viu, professor, que isso seja uma forma de aprendizagem, né?
tem algumas pessoas que precisam escrever, né? Pessoas que precisam copiar. Essa é a minha dinâmica de aprender. Quando eu falo, eu aprendo talvez até mais do que os alunos, porque eu me ouço. Acho que é assim que é para o senhor também? É para todo mundo, porque quando você ensina, você aprende muito mais. Entendi. Porque o conhecimento você precisa experienciá-lo. Uhum. E o desafio foi grande. Aí terminei aquele ali e fui até Jandaia. Falei, foi muito bom. Uhum. E o ganho foi excelente. Uhum. E eu fiz uma parceria com o diretor da faculdade. Ele me cedeu as instalações. Aonde, professor? Na Fafijam. Em Jandaia? Em Jandaia. Ah, que bacana. Não me lembro agora o nome do diretor, porque já faz mais ou menos 25 anos. Uhum. Tim Pontara. Nossa! E aí eu fiz um curso de sábado e outro de domingo. Uhum. E por incrível que pareça, um veio 50 alunos e outro 51. Uhum. Quer dizer, foi uma dificuldade atrás da outra. Comecei com 5, fui para 35, depois 2 turmas de 50. Uhum. Mas foi fantástico. E aí... E o senhor sempre trabalhou, então, com o curso de oratório? O senhor chegou a ter outra atividade? Não, eu tive uma empresa, eu fui um distribuidor da Brinquedos Estrela, Brinquedos Bandeirantes, eu tinha um atacado, eu vendia em 6 estados, eu era um comerciante. Aí a vida deu uma volta e eu acabei comprando uma escola de informática. E dessa escola de informática surgiu o curso de oratória. Então, Entendi. eu com o curso de oratória passei a ganhar muito mais que toda a escola de informática. Uhum. Então, eu não precisava mais da escola. Entendi. Aí eu vendi a escola e fiquei só com os cursos de oratória. Entendi. Nossa, que bacana, professor. E eu preciso até contar para quem está assistindo os nossos, né, todos os nossos vídeos, e esse em especial, como foi que eu conheci o senhor, porque foi inusitado. Imagina só, eu entrei na Unicesumar e é bacana, professor, nós compartilharmos essa história, porque dá a impressão de que as conquistas, elas foram gratuitas, vamos dizer, se é que a gente pode dizer isso, né? E não, todas as conquistas, não só nossas, como de todas as pessoas, elas são precedidas de muita luta, Claro. de muitas quedas, de muitos insucessos, né? Então, são várias tentativas, né, para uma assertiva, vamos dizer, deu certo. Mas foi de primeira? Claro que não, né? Não, claro que E eu entrei na Unicesumar e, claro, também com os meus desafios, eu sempre fui professora, mas uma coisa é você estar na sala de aula, outra coisa é você falar para uma plateia desconhecida. Porque na sala de aula são os mesmos alunos todos os dias. Sim. Eu sei que eu entrei na Unicesumar num momento muito desafiador da minha vida. E quando eu terminava uma aula, eu pensava comigo, essa aula foi bacana. Nossa, os alunos gostaram. Vinha uma aluna, ela dizia assim, Claudete, posso falar uma coisa com você? Eu dizia, claro, né? E eu ali querendo conquistar, né, meu espaço dentro da Unicesumar. Eu estava prestando atenção na sua aula e eu percebi que na sua aula você falou 14, né? 5, tá? Não sei o que lá. Porque anotava, professor. Ela falou assim, sabe o que eu te aconselho? Por que você não faz um curso de oratória, hein? Eu tenho um professor fantástico. Eu falei assim, nossa, que bacana. Mas sabe aquele sorriso amarelo, professor, tipo assim, ai, que menina chata, né? Pra que ficar fazendo isso? E eu me policiava. No momento que eu estava na aula, eu olhava para ela e pensava, quer ver que tá anotando, né? E assim passaram os dias e ela falava, hoje você melhorou, você falou menos, né? Você falou menos, tá? Meu Deus. E pensando, quer ver que ela vai me recomendar aquele professor de novo, né? E, professor, eu sempre quis que a minha comunicação fosse o mais eficaz possível. Mas eu peguei uma birra tão grande dessa menina que todo final de aula ela vinha com esse relatório, que eu falei, eu não quero fazer curso de oratória e deve ser um professor qualquer, pensei comigo. Até que veio um comunicado da Unicesumar. A Unicesumar fez parceria com o professor e tem um curso gratuito para os docentes. Eu pensei, bom,
Se a instituição está nos proporcionando, deve ser ótimo. Entrei na sala, que foi na sala de odonto, não sei se o senhor se lembra, lá na Unicesumar. Entrei no auditório bacana, vi o senhor. No momento em que o senhor começou a falar, eu percebi que o que o senhor estava querendo dizer e que era o que eu gostaria, o que eu precisava ouvir naquele momento. E eu pensei, puxa, será que é ele? Aí eu perguntei para o senhor, por acaso a pessoa de nome tal foi aluna do senhor? O senhor disse sim, e uma excelente aluna. Eu falei, meu Deus. Professor, no final, eu acabei conhecendo, gostando muito do senhor e me tornando assim uma grande parceira, e posso dizer amiga do senhor, porque o senhor é um grande parceiro que eu tenho, e é uma grande felicidade. Então, assim, algumas lições ficaram nessas entrelinhas, desse pré-julgamento, de nós não estarmos abertos a mudanças, de nós não estarmos abertos a dicas que as pessoas nos dão, né? Então, assim, as oportunidades, elas aparecem na vida da gente. Claro. Por muito tempo eu quis aprender e ter noção de como falar e falar bem. E por falar bem, não é falar bonito, com palavras lindas, que também é bacana, mas, acima de tudo, ser compreendido. Não sei se eu falei alguma besteira, professor. Não, falou que está corretíssima. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Então, assim que eu fiquei conhecendo o senhor, e claro, num segundo momento, nós já fizemos vários trabalhos juntos. Claro. Né? Então, eu gostaria demais que as pessoas conhecessem um pouco mais da vida do senhor, de como nós nos conhecemos, né? E assim, sobre essa, eu não digo nem necessidade, essa oportunidade que a vida apresenta para a gente, principalmente no que diz respeito a todo o potencial, todo o conhecimento que o senhor pode proporcionar, não apenas para mim, mas principalmente para o nosso mercado imobiliário. E o senhor veio também para o mercado imobiliário, né, professor? Sim, é verdade. Hoje eu também trabalho no mercado imobiliário de forma específica, mas é muito interessante. Mas o que você diz, hoje eu termino o curso de oratória do número 1059. Então, já estou quase... No 1060. No 1060. Nossa. E hoje, uma aluna me ligou e falou, olha, professor, ontem eu tive uma aula online com uma professora da Unicesumar, e eu fiquei contando, ela falou mais de 200 vezes, né? Olha então, só. Por incrível que pareça, muitos professores, eu dei aula também na UEM, eles não percebem esses vícios de linguagem. Sim. E que são, assim, não tão fáceis de serem corrigidos, mas... agregam muito valores quando o são. Então, você pode ficar tranquila que isso é todo professor, e eu tenho muita alegria de dar essa aula, porque eu ensino não apenas para quem está nos ouvindo tirar os vícios de linguagem, mas ter uma fala como a sua, que eu admiro muito a sua forma de falar, professor, porque ela sempre agrega um valor extraordinário para os corretores. Eu já assisti algumas palestras suas, já participamos juntos de alguns cursos, e é fantástico. Inclusive, na última vez que nós fizemos uma parceria lá em Sarandi, eu fiquei muito interessado em fazer o curso que você iria dar lá. Nossa, que bacana, professor. Mas minha agenda não permitiu que eu fizesse. Sim. Mas isso, quem fala em público, sempre que falar, tem que tornar a vida de quem o ouve melhor. Então, se você quer ser uma pessoa mais querida, mais amada, sempre bem-vinda, se você quer triunfar, prosperar na vida, aprenda a se comunicar bem. Se você é um corretor de imóveis, faça um curso de oratória, de comunicação assertiva, porque isso vai fazer uma diferença enorme na vida da pessoa.
Então, professor, até só para concluir e arrematar a nossa conversa, comunicação efetiva e eficaz, no meu entender, representa a forma como o que eu quero comunicar, a forma como essa informação chega até o receptor. Eu não sei, eu até gostaria que o senhor me corrigisse, porque para nós, enquanto gestores imobiliários, é muito interessante isso. Acontecem várias vezes falhas que acabam nos prejudicando deveras. Por exemplo, nós nos comunicamos para marcar este evento, nós dois aqui, Sim. e foi super eficaz. Mandei uma mensagem, o senhor respondeu, mandei o endereço. Hoje, mandei uma mensagem para o senhor um pouco antes. Professor, está tudo certo, nos encontramos. Ou seja, sucesso total na nossa comunicação. Claro. Todavia, quando nós, às vezes, estamos atendendo clientes, nós mandamos mensagem e ficamos aguardando, o cliente não aparece. Daí ele diz, mas não era amanhã? Mas não ficou combinado para tarde, né? Mas você não falou para pegar esse documento? Daí eu fico pensando, houve falha na comunicação. E para nós, profissionais, a assertividade desta fala, ela está diretamente voltada ao sucesso da transação imobiliária que nós estamos realizando, né, professor? Por isso que é tão importante. Olha, é tão importante o que você disse. Olha, quem é corretor... Nós fechamos um negócio, mas foi feito um contrato. A pessoa que estava vendendo era de uma cidade vizinha aqui de Marialva. Era um loteamento na faixa de 10 milhões. A pessoa fez um contrato, o vendedor leu, corrigiu o que deveria ser corrigido, foi feito um novo contrato. E aí marcamos uma data para que fôssemos assinar esse contrato. E a pessoa, na hora de copiar, de tirar as cópias no computador, tirou do contrato antigo. Certo. E não do contrato novo corrigido. Certo. Quando a pessoa leu, falou, não, mas esse aqui não está certo. Puxa vida, você me perdoa, tirei o contrato errado. Ele falou, então deixa, nós vamos conversar outro dia. Entendi. E aquele negócio... não deu certo. Não mais deu certo, porque ele achou que... houve má fé. Houve má fé e, na verdade, não houve. Houve um equívoco. Houve um equívoco, mas ele não se sentiu confortável com isso. Então, vocês imaginam o quanto um corretor perde... É como aquele corretor que quer vender. Se você não comprar hoje, essa semana, outro vai comprar. E é aquela pressão que não resolve. Sim. Nós temos que ter uma certa empatia e fazer com que a pessoa queira comprar e o que está vendendo queira vender e o que o negócio seja bom para quem está comprando, para quem está vendendo e para quem está sendo nós, né? Comissionado. Sim, exatamente. Nossa, essa é a minha fala, professor. Quando os alunos perguntam, mas, professora, de que lado você fica? Do vendedor, que foi o primeiro que te contratou para promover a venda do imóvel, do comprador, aquele que entra com o numerário, vamos dizer, que vai trazer a minha comissão. Eu falo, eu fico, sabe de que lado eu fico? Do meu, que eu sou intermediária. Não é, professor? Todos precisam ficar satisfeitos. Um bom negócio é onde todos ficam satisfeitos, um percentual maior possível, né, professor? Porque, obviamente, quem vai vender quer um preço maior, quem vai comprar quer pagar menos, né? E nós queremos uma comissão cheia, né? Ou uma comissão pelo valor maior de venda. E nem sempre isso é possível. Todavia, o quanto mais, né, chegar próximo ao 100% de satisfação, melhor. E, obviamente, seria a representação do sucesso do nosso trabalho como intermediador, né, de uma transação imobiliária. Mas bacana o senhor dizer isso, professor, porque às vezes os corretores eles não se atentam para isso. E o timing do negócio é fundamental. Não assinou naquele dia, nós temos grande chance do insucesso desse negócio, como foi o exemplo que o senhor deu. Claro. Né? Então, é de suma importância. Eu digo sempre, quem trabalha com venda precisa
entender o que é um tripé. São 3 elementos, né? elementos para... Inclusive o tripé, ele não balança. Quando são 4 pés como de uma mesa, se um é menor, balança. Sim. Então, quando você equilibra esse tripé, onde o vendedor está satisfeito, o comprador está satisfeito e quem está intermediando está satisfeito, é bom para todas as partes. Eu digo sempre que quando um quer levar vantagem, o outro está levando desvantagens. Claro. E aí já não é um bom negócio. Sim, o equilíbrio é tudo, É tudo, né? exato. Tá certo, professor. Muito obrigada, viu? Eu é que agradeço muito a oportunidade de estar aqui com você. Muito obrigado de coração. Obrigada, professor.